Olá, queridos! Agora, no nosso livro PNLD de Língua Portuguesa, página 69. Pessoal, como vocês sabem, o meu livro é o do professor, então ele tem as respostas, por isso eu tampei alguns espaços, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar agora sobre acentuação e sobre o som das palavras. Então, ele vai dar lá primeiro um textinho com algumas palavras grifadas. E aí ele fala: separe as sílabas das palavras destacadas. Então, aqui você vai fazer a separação das sílabas destas palavras aqui grifadas, são 5 palavras. Sublinhe a sílaba tônica de cada palavra. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra, ou seja, é aquela sílaba que é forte, né? Que o som dela é mais forte. Agora eu vou pegar meu papelzinho que eu já fiz aqui para ajudar a gente, ficar mais fácil. Então, tem lá as 5 palavras que ele dá. Indígena. Aqui tá fácil porque sempre que tiver o acento, é a sílaba que tem o acento, certo? Então, indígena. Famílias. Então, essas duas que tem acento, a sílaba tônica é as que tem o acento. E nessa situação, reuniam. Então, percebam que o som mais forte da palavra reuniam está no ni. Reuniam. Esquentar. Comer. Então, a sílaba forte eu circulei, certo? Que é o que ele pedia lá. No próximo exercício, ele vai pedir para vocês colocarem na tabela que eu reproduzi ela mais ou menos aqui embaixo, certo? Para ficar mais fácil para a gente fazer. Então, ele pede para a gente reproduzir na tabela de acordo com o local que a sílaba tônica está. Então, vamos lá. Aqui na primeira palavra, indígena. Pessoal, a sílaba tônica está na última, na penúltima ou na antepenúltima? Última, penúltima, antepenúltima. Então, eu vou escrever indígena aqui. E famílias? Última, penúltima. Então, ele vai vir aqui, ó. E vamos pular agora para um que tenha na última. Última sílaba, comer, né? Última, penúltima. Então, tá na última a sílaba forte, então é aqui. Certo? Esquentar vai aonde? Ó a sílaba tônica onde tá? Na última. Vai aqui. Reunião. Última, penúltima. Vai aqui, certo? Sabendo disso, existe um termo pra gente chamar essas palavras, tá? Quando o som forte da palavra está na última sílaba, essa palavra é chamada de oxítona. Quando está na penúltima, paroxítona. E quando é a antepenúltima, proparoxítona. Certo? Esses são os nomes técnicos que a gente dá. E aí, lá no livro de vocês, ele dá uma explicaçãozinha sobre isso, bem bacana, prestem atenção. Ele dá alguns exemplos, tá? Agora, vamos lá para a página 70. Na página 70, e aí lá em cima, tem um quadrinho com várias palavrinhas. Eu tampei, né? Porque no meu já tem as respostas. Então, você vai circular as oxítonas acentuadas graficamente. Ou seja, você vai circular as oxítonas. O que é oxítona? Quando tem a última sílaba tônica, última sílaba forte e acentuada. Ou seja, não é toda a oxítona, é aquelas que têm acentos, ok? B. Observe as terminações das palavras que você circulou e responda. Quais oxítonas devem ser acentuadas graficamente? Então, você vai responder aqui o seguinte.
você vai observar as oxítonas que você circulou e falar, as oxítonas que eu tenho que acentuar são as terminadas em... Você vai ver as que você circulou, claro. Ela termina em A, AS, E, ES, enfim. Você vai observar as palavras que circulou para você identificar uma regrinha. Basicamente é isso, tá? 4. Escreva o nome dessas figuras. Triângulo, retângulo e círculo. Estas 3 palavras têm acentos. Aí você vai, observe a posição da sílaba tônica nesses nomes. O que eles têm em comum? Então, ele já está dando a dica. Você tem que observar a posição da sílaba tônica. Você vai perceber que elas estão no mesmo lugar. Todas elas são... Você vai ver em que local essa sílaba tônica está e vai me dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ok? 5. Complete as frases com palavras proparoxítonas. Percebam que as palavras que completam as lacunas aqui são proparoxítonas. Então, é o último dia da semana. Espaço é o último dia da semana. Qual é o último dia da semana, gente? Sábado, né? Porque o domingo é o primeiro, tá? Então, você vai escrever sábado é o último dia da semana. O 7º dia da semana, desculpa. E vai completar os outros 2 e vai perceber que essas palavras são proparoxítonas, tá? 6. Complete com o que se pode observar da acentuação das palavras proparoxítonas. Pessoal, aqui ele quer que você identifique uma regrinha para as palavras proparoxítonas, tá? Então, observem as palavras proparoxítonas, completem os espaços a fim de criar a regrinha para estas palavras. Beijo, boa aula!